Seguimos com o nosso aprofundamento sobre o relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal e no programa de hoje nos dedicamos ao capítulo 11, Diáconos e Presbíteros em uma Igreja Sinodal. Numa igreja sinodal, os ministros ordenados são chamados a viver o seu serviço ao povo de Deus numa atitude de proximidade às pessoas, de acolhimento e de escuta de todos e a cultivar uma profunda espiritualidade pessoal e uma vida de oração. Para conversar sobre este assunto, eu recebo um presbítero e um diácono. Padre Pedro Igor Leite pertence ao clero da Diocese de Garanhuns, no Pernambuco, é formador e também professor na Universidade Católica do Pernambuco, formador do período da filosofia. Padre Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui. Obrigado, Marcos. A alegria é toda minha de poder conversar, contribuir de alguma forma com a reflexão que está em curso na igreja e que é trazida aqui hoje para nós. Obrigado. E Rodrigo Dias é diácono permanente da Diocese de Ilhéus, na Bahia, é escritor, filósofo e teólogo com especialização em releitura popular e hermenêutica. Diácono Rodrigo, também seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma alegria conversar com você. Marcos, a alegria é toda minha de participar deste programa e de poder, nesse momento da igreja atual, dessa conjuntura atual da igreja, ajudar nas reflexões. Um abraço também ao Padre Igor, nessa alegria de juntos, em comunhão, participarmos desse programa. Obrigado. Eu quero começar a nossa conversa aqui partindo sempre do nosso texto, do relatório de síntese que foi aprovado e que vem sendo refletido capítulo a capítulo. Há um ponto central que perpassa esse capítulo 11, mas que já vem sendo discutido desde o início do processo sinodal. Já falamos sobre ele algumas vezes aqui no nosso programa, que é o obstáculo do clericalismo. E aqui no texto, Padre Pedro, ele aparece identificado como uma má compreensão da vocação divina e um estilo de poder mundano. Gostaria de começar conversando com você que passos precisam ser dados para a superação do clericalismo e uma cultura de corresponsabilidade, uma vez que aqui também nos chama a repensar o exercício da autoridade. Marcos, o Papa Francisco tem falado a exaustão sobre o clericalismo, exatamente porque ele faz o diagnóstico de que o clericalismo é a grande doença ou entrave para uma igreja sinodal. E mesmo antes de começar o processo de sínodo, em diversos momentos, o Papa apontava o clericalismo como sendo este câncer na vida da igreja. Então, sendo ele um obstáculo, é preciso vencê-lo. E eu penso que o ponto de partida seja na compreensão da nossa vocação, seja ela a vocação primeira batismal, compreender o que significa ser batizado, o que significa ser discípulo missionário, e posteriormente nas vocações específicas, então compreender a natureza mesma desta vocação. Falando para a vocação presbiteral, eu penso que, em primeiro lugar, compreender a vocação do presbítero como uma vocação ao presbitério já nos ajuda a entender que esta vocação ela deve ser fundamentalmente aberta à sinodalidade e à comunhão. Isso porque há uma diferença significativa entre ser presbítero e ser sacerdote, no sentido de que presbítero é aquele que é aberto a um conjunto, é aberto inclusive à função cultica, mas não somente, é aberto às relações do presbitério, à comunhão com o bispo, à comunhão com o povo santo de Deus. Quando eu observo o padre somente como sacerdote, eu observo simplesmente como ministro de um culto e o reduzo à função litúrgica, e isto pode, inclusive, reduzir a uma perspectiva de poder, porque se sou eu que presido os sacramentos, obviamente isso tem também aí uma questão de poder, uma relação de poder. E quando o presbítero, sacerdote, ele se relaciona com o poder de uma forma completamente, eu diria, doentia, como o próprio documento diz, quando ele não entende a questão de poder, ele pode sim dar vazão à questão do clericalismo, né? Então aí nós temos inúmeras outras
questões, desafios como a formação inicial nos seminários, mas também a formação permanente do clero, onde nós podemos diagnosticar o clericalismo e podemos encontrar também neste lugar em que o diagnosticamos os lugares da cura. Então, eu penso que nós falamos aqui da enfermidade chamada clericalismo, mas no mesmo lugar em que encontramos a enfermidade, devemos e podemos encontrar também o lugar da superação ou, para usar essa mesma metáfora, o lugar da cura. Excelente. E tocar nesse ponto da formação, Padre Pedro, me parece assim, fundamental, porque inclusive toda a reflexão do Sínodo perpassou, além desse capítulo. Depois nós vamos ter um capítulo específico dedicado à formação, e é sobre isso também que eu quero continuar conversando com o diácono Rodrigo, porque aqui fala, dentre as questões a aprofundar, a formação em uma perspectiva sinodal. Como é que a formação dos diáconos, dos presbíteros, ela pode ser melhor integrada à vida cotidiana das comunidades para que se evite esse formalismo, ideologias autoritárias, separações? Marcos, pertinente a questionamento, o processo de formação dos ministros ordenados, e aí, é claro, também dos presbíteros, tendo como os presbíteros de diácono permanente, precisa ser todo revisto, né? Ela precisa ser inserida no cotidiano da vida das pessoas. Por exemplo, nós, diáconos permanentes, que temos uma vida social, no mundo do trabalho, inseridos também no mundo da cultura, a nossa formação precisa estar inserida no dia a dia das pessoas. Essa formação também ajudará a superar todo o clericalismo, toda a estrutura de poder. Quanto mais próximo às pessoas, quanto mais no cotidiano, ajudará ao ministro ordenado a conduzir o seu povo, servindo o seu povo de forma mais concreta e direta na perspectiva da comunhão. Então, é muito importante todo reestruturar o processo de formação dos ministros ordenados. E aí o Papa Francisco está muito feliz, e todo o sínodo nos ajudou com aquela imagem belíssima de uma mesa onde todos participavam, reunidos ali. Aquela imagem nos ajuda a entender que a formação precisa passar por essa perspectiva da mesa, do diálogo, de olhar nos olhos, para além do academicismo, porque nós somos servidores do povo e, por isso, a nossa formação precisa estar dentro dessa perspectiva. Servidores do povo, caminhar junto, olharmos nos olhos uns dos outros, bonitas as analogias que o diácono Rodrigo traz, para nos ajudar a perceber, né? Ou seja, essa formação e um caminho sinodal que nós construímos entre todos os batizados. E na segunda questão a aprofundar aqui, Padre Pedro, do relatório, o texto toca na questão do celibato dos presbíteros, que não é um tema novo, ele sempre aparece em discussões eclesiais e que precisa ser aprofundado. Como é que a gente pode compreender o celibato na perspectiva de uma igreja sinodal e não apenas como uma obrigação disciplinar para os ministros ordenados? É um tema sempre muito delicado, não é, Marcos, que perpassa não só agora este sínodo, mas que vez ou outra nos sínodos e em outros momentos da igreja é um tema que aparece. Eu penso que quando o assunto é o celibato, um outro assunto que deve vir conectado ao assunto do celibato é o tema da liberdade. O tema da liberdade no sentido de que nada, e a história nos ajuda a compreender isso, nada que é imposto, nada que é forçado, flui com resultados positivos. Então, eu penso que, inclusive, e volto ao tema da formação inicial, sobretudo dos candidatos à vocação presbiteral, eu penso que o candidato ele precisa, desde sempre, manifestar com liberdade essa possibilidade de se doar sinodalmente à igreja através do celibato. Contudo, o tema que o documento apresenta é se numa igreja do futuro nós teremos ainda a pertinência do celibato. Eu penso que estes temas mais polêmicos, digamos assim, o sínodo não entra ou não deseja entrar, porque não é esse, em primeiro lugar, o objetivo,
mas eu penso que para a igreja de hoje, para o momento e a conjuntura atual, eu penso que nós precisamos casar a reflexão com a liberdade. Isso em todos os âmbitos, porque quando você é completamente livre e faz uma doação livre de sua vida, certamente os frutos sinodais também serão muito mais vistos, positivos, colhidos. Então, eu penso que no futuro, quando de fato o resultado final do sínodo aparecer, nós não teremos tanta novidade nesse sentido. Eu não penso que o sínodo nos trará novidades, mas eu penso que já é uma reflexão para o contexto atual da igreja, de repensarmos, como o diácono Rodrigo colocou, a estruturação da formação e colocarmos o tema do celibato muito costurado com a ideia da liberdade, para que não haja vida dupla, para que não haja problemas de ordem moral mesmo na vida da igreja, mas que todos, de maneira muito livre, possam contribuir com a efetivação de uma igreja de comunhão, participação e missão. E agora eu trago novamente o diácono Rodrigo, porque 3 das propostas aqui do texto chamam a olhar para o ministério diaconal, fazendo uma avaliação no pós-Vaticano II e chamando a uma compreensão mais ampliada da sua compreensão. Possivelmente você já viu aí na sua comunidade, talvez exista na sua diocese, os diáconos permanentes e não somente os diáconos transitórios que estão se preparando para receber o ministério da ordem no 2º grau, como presbíteros. Diácono Rodrigo, como é que nós podemos compreender o diaconado na perspectiva da Igreja Sinodal Missionária? Eu penso que é uma grande alegria para a Igreja esse ministério do diaconato na vida do povo de Deus, na vida da Igreja. Né? É um grau do ministério da ordem e não um degrau, que muitas vezes é compreendido como se fosse um degrau. E o documento, o relatório fala disso, né? Compreender para além dessa palavra, da permanência e do transitório, né? Compreender como vocação específica de homens que querem servir, de pessoas que querem servir a igreja. Né? Então, a primeira coisa é isso. O Concílio Vaticano II, quando restaura o diaconato permanente, assim chamado, ele restaura na perspectiva de uma vocação específica, de pessoas que querem servir ao povo de Deus, estar inserido nas comunidades, para além daquilo que é comum, a gente geralmente encontra ver o diácono na liturgia, né? Mas para além disso, para além da liturgia, nós temos escutado o Papa Francisco falar muito sobre essa questão do serviço. Então, onde é que deveria estar a nossa diaconia? No serviço. Né, no acolhimento dos pobres, na atuação nas comunidades, para além da liturgia. Porque reduzir o diaconato à liturgia, infelizmente, o que a gente encontra nas grandes, nos lugares onde eu tenho ido, onde eu tenho visto, infelizmente, atrofia esse ministério e tira aquela potencialidade dele de servir, de estar muito mais perto do povo, das comunidades. Então, num documento relatório, chama atenção isso, que é preciso repensar o diaconato para além do que a gente tem hoje, né? Para além da construção de um ministério preso ao altar, mas muito mais ligado à vida, ao cotidiano e às relações. Eu falo, como diácono, que, às vezes, o nosso serviço, que é feito na liturgia, mas o maior do nosso serviço é feito na vida das pessoas, no trabalho. Às vezes, no trabalho, as pessoas chamam, diácono, me dê um conselho aqui, o que eu posso fazer, né? Me ajude nessa situação. Então, assim, para além do altar e a gente precisa compreender isso claramente. Nós não somos coroinhas de luxo, não somos cerimoniários de luxo, nós somos um ministro a serviço do povo de Deus. Então, primeiro isso. A segunda é que coloca também na perspectiva do diaconato, repensar a estrutura do diaconato para aprofundar um tema que também já é debatido na igreja, é o diaconato feminino. Né? O documento traz essa perspectiva de estudo. Eu acho importante que a gente resgate isso. Como biblista, não poderia deixar de falar que há relatos, declaro na Sagrada Escritura, que falam sobre a experiência
do serviço das mulheres. Claro, eu penso que nós podemos sim estudar, aprofundar, quanto mais pessoas servindo outras pessoas, ajudando outras pessoas, mais a nossa igreja vai ser de comunhão e de participação. Esse ponto que o diácono Rodrigo traz, muito pertinente, né, de pensar a formação ao ministério diaconal de maneira integral, né, e conectar do altar, da mesa do altar para a mesa das famílias, das pessoas, ou seja, não restringir apenas a dimensão do culto, como também o padre Pedro falava no bloco anterior, né? Não reduzir o ministério ordenado apenas à dimensão sacerdotal, a do culto, a dimensão litúrgica. E essa questão do diaconado feminino que o diácono Rodrigo traz, que aparece aqui nesse capítulo, também como aparece no capítulo dedicado às mulheres, que nós já refletimos aqui também, que você pode conferir. Padre Pedro, quero trazer para você também uma pergunta na mesma linha do que estava falando o diácono Rodrigo, mas agora pensando, ainda mais você como formador, né? De que maneira a formação para o ministério ordenado ela pode ser revisada à luz da perspectiva de uma igreja sinodal missionária? Muito interessante, Marcos, o que o diácono traz, e essa é uma preocupação nossa a partir do que Francisco tem colocado, tem posto à igreja. É um desafio gigantesco a formação dos presbíteros hoje, não só pela questão do universo das emoções, da subjetividade que aparece com força em cada candidato e no contexto geral dos seminários, mas eu acho que grita para nós essa realidade de que estamos num contexto de fechamento absoluto, no contexto de um neoconservadorismo que tem assustado gradativamente aqueles que com uma lucidez pensam a reflexão da igreja e, de certa maneira, assusta o povo de Deus. Então, eu penso que nós deveríamos, em primeiríssimo lugar, colocar como ordem do dia em cada seminário, e o documento já nos aponta para isso, a proximidade com o povo de Deus. A proximidade, e Francisco gosta de usar a expressão em castelhano, né, a cercania com o povo de Deus, no sentido de dizer que os padres que nós queremos, os padres que a igreja precisam, não são os padres que estão circulando no entorno do altar somente, mas como você já introduziu, perceber que o mundo como um todo, a história como um todo, as nossas relações, de maneira geral, formam também um altar, o altar da vida. E nós estamos, de certa maneira, preparando, e eu me coloco nisso, porque é uma coisa estrutural, de certa maneira nós vamos preparando pessoas que são ótimas para responderem à missa, para cantarem a liturgia, para estarem naquele universo, mas saindo dali são difíceis de se relacionar, de ter contato, de encontrar. São ótimos para decorarem a fórmula da missa, e eu me coloco nisso, porque eu também, eu tenho 8 anos de padre e não estou longe dessa geração, mas no contato com o bispo diocesano a gente falha, sofre, no contato com os irmãos do presbitério falha, sofre, no contato com o pessoal do conselho de administração da paróquia, o conselho pastoral da paróquia, enfim. Em síntese, o que eu estou dizendo é que nós precisamos colocar na pauta da formação a questão da humanidade, da humanização, da proximidade. Isso porque nós estamos num tempo onde a fragilidade emocional, ela grita, e porque grita, nós precisamos, como Paulo VI já nos dizia, nós precisamos ser especialistas em humanidade. Né? Então, eu acredito, e estou torcendo para isso, que após a experiência de sínodo, muitas luzes concretas e efetivas apareçam para a formação não só inicial, mas permanente, para que a gente possa compreender exatamente que, no próprio termo, na própria nomenclatura de diácono e na própria nomenclatura de presbítero, já há aí uma questão sinodal, porque não existe diácono para si, todo diácono é um servidor, é aquele que serve, seja ele permanente ou transitório. Gostei demais quando o documento coloca essa relação dos termos transitório e permanente,
exatamente para a gente compreender como, para a gente se compreender desde o batismo como diáconos, porque o somos, e também o presbítero, na sua categoria, na sua nomenclatura, já é uma pessoa que é compreendida como aquele que serve, como aquele que faz parte de um presbitério, né? E na própria lógica de presbitério há uma lógica sinodal. Então, só para concluir, só para dizer que eu penso que a nossa formação precisa incluir essa humanização. Por mais que haja uma dimensão humano-afetiva na formação, esta dimensão humano-afetiva não pode se reduzir à questão da sexualidade, simplesmente, daquilo que pode e não pode, mas do nosso trato com as pessoas, da nossa relação, do corpo a corpo, do olhar no olho dos outros. Eu penso que é um caminho. Olha, eu teria muitos outros pontos para a gente conversar aqui, mas como eu sempre digo, quando a prosa é boa e os convidados são bons, o tempo passa rápido, né? O documento traz aqui a questão da a cultura da transparência e também a possibilidade de uma aproximação pastoral, né, com os ministros, os padres que deixaram o ministério, mas essa prosa vai ficar para um outro programa. Então eu quero agradecer aos nossos convidados. Diácono Rodrigo, uma alegria tê-lo aqui no Igreja Sinodal. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço pela participação, pelo convite. Agradeço também pela contribuição e a alegria de conhecer o Padre Igor, pela sua reflexão, nos ajudará muito. Prazer vê-lo, viu, jovem assim. Parabéns, viu? A diocese aí está de parabéns. E parabenizar esse programa que ajuda tanto as pessoas. Obrigado, diácono. Também é o Padre Pedro Igor, o diácono Rodrigo, que é da Diocese de Ilhéus, na Bahia, e o Padre Pedro Igor, da Diocese de Garanhuns, é formador, professor de teologia na Unicap, em Recife. Muito obrigado, Padre Pedro, também pela sua contribuição. Eu que agradeço o convite, agradeço a parceria também, a conversa, a prosa boa, como você disse, Marcos, com o Rodrigo, você mesmo aqui. Eu penso que nós temos uma responsabilidade gigantesca. O documento nos fala sobre missionários da internet ou das redes sociais, que nós sejamos portadores, anunciadores dessa igreja sinodal, sem nos esquecermos de rezar pelo Papa Francisco. Nós temos essa responsabilidade em nossas mãos. Muito obrigado. Isso mesmo, rezemos sempre pelo nosso Papa. E aí, aprendeu muita coisa no programa de hoje, não foi? Refletiu bastante, eu também. E essa responsabilidade de pensar, não é só de quem é diácono e não é só de quem é presbítero, é de toda a igreja, é minha, é sua, de todos nós, povo de Deus. Então vamos juntos construir este caminho em uma igreja cada vez mais sinodal e missionária. Eu espero você no próximo programa. Até lá!